Opa, tá começando mais um Timecast no canal Robson Laureano. Coisa boa saber que você está acessando aí e está prestigiando a gente. Se inscreve no canal. Se gostar do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Dá aquele joinha e você adiciona o sininho, tá? E aí, toda hora que pintar um vídeo novo, você vai ser comunicada, mas tenha certeza que você vai gostar e toda semana tem um vídeo bacana. E hoje, aqui no nosso Timecast, duas convidadas super especiais, mulheres lindas, maravilhosas e poderosas. A Alice Tarayama. Terayama. Eu sempre troco o nome. E olha que eu tô lendo. Olha, Terayama, Tarayama, dá no mesmo. Tá, Né? É Alice. Pronto, é Alice. Pronto, é japonês. É japonês. Ela é tanta coisa, gente, que aí vai acabar o Timecast aqui, se a gente falar. Ela é acupunturista, ela é sexóloga, ela é super poderosa. Minha querida, prazer ter você aqui. Ô, Robson, sabe que assim, o convite já foi feito há muito tempo e agora é que nós conseguimos uma oportunidade de datas, né? Verdade. Mas assim, é um prazer imenso. Você sabe que eu sou sua companheira sempre, você né? sabia que eu ia trocar o sobrenome, né? Sempre eu troco. Sempre, não tem lá na rádio, lá não tem jeito, não. E aqui, e você trouxe uma pessoa que estou tendo o prazer aqui de conhecer, que é a doutora Nicéia dos Santos, acertei o nome, né? Também estou lendo, né? Nicélia, né? Ah, não estranho. Errei o nome das duas, viu? Meu nome é Roberto, tá? Também troquei o meu nome também, só para completar. Doutora Nicéia dos Santos, advogada pós-graduada em processo penal, pós-graduada em compliance também. Prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, né? Pela participação aqui. E estou muito honrada em compor a mesa aqui com vocês, trocar experiências, aprender também. E eu convidei mais uma vez doutor Gabriel Januzzi, advogado doutor Gabriel. Vamos nessa, beleza? Vamos nessa, Robson. Uma honra, né, receber esse convite. Estou muito animado por esse papo. Tenho certeza que vai ser um papo quente. O seu nome eu não troquei, né? Pois é, não sei porquê, né? Eu acho que são tantos anos, né, de amizade que ficaria difícil de trocar. Agora, vamos falar sobre a coisa mais maravilhosa da humanidade, que é a mulher, né? Puxa vida, as mulheres são maravilhosas, né, em todos os sentidos. Eu sempre digo, e acredito que boa parte dos homens, né, que não são machistas, tem que reconhecer que as mulheres são seres superiores, eu acho. Não era igualdade, não. As mulheres são superiores a nós. Você concorda com isso, Alice? Obrigada, Robson. Eu me vejo numa caixinha de Pandora, sabe? E já que é para ter informalidade, eu me vejo sempre em transformação. Então, assim, a Alice de 10 anos atrás não é a mesma de agora. Eu estava até conversando. A de agora é melhor? Bem melhor. É. Há 10 anos atrás eu morava no Japão, era completamente submissa aos conceitos, àquela cultura. Hoje a Alice é completamente independente, mas de uma maturidade infinitamente maior. Né? Eu acho que a mulher ela se transforma conforme o tempo. Então, assim, a superioridade dela está na forma com que ela vai mudando. Eu falo que vai tirando as cascas e ela vai se adaptando ao meio, né? E obviamente, com as oportunidades que vão surgindo. Ainda bem, né? Graças a Deus. Se adaptar ao meio é fundamental. Eu acho que a mulher entendeu melhor o recado, né, do Raul, né? De preferir ser essa metamorfose ambulante. É isso mesmo. Com certeza. Doutora Nicéia, concorda? Concordo. Você também é assim? Vai tirando as cascas, vai melhorando, vai se sentir... Você hoje é melhor do que há 10 anos atrás? Ah, com certeza. Com toda certeza, gente, bem melhor. Não sabe como é que o homem é fogo? Eu sou muito pior atualmente. Mas eu era bem melhor, pá. Na hora de jogar bola, eu não sentia dor no joelho. Agora é tudo junto, né? Gente, junto e joga fora, né? Eu vou te falar. Mas é aqui, e a mulher no Brasil, na nossa sociedade, como é que está a posição da mulher? Houve essa evolução? Há 10 anos atrás, você está falando dos 10 anos atrás, e nos últimos 10 anos houve uma evolução? A mulher está melhor situada atualmente no mercado? Eu acredito que hoje a questão da igualdade de 10 anos atrás era mais imposta em ter igualdade ao homem. Eu tô falando aqui, eu não sou feminista, tá? Eu sou mulher mesmo. Eu acho que meu estrogênio tem um grau do meu hormônio tão alto que eu sou mulher que dá até para fazer indução venosa aqui, dá um pouco de mulher para os outros, para dar e vender. Então, hoje em dia, eu vejo mais uma equidade dos parâmetros. Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de começarmos, né, a gravação, e a gente se equipara mais ao homem pela nossa competência mesmo, né? A busca do conhecimento o tempo todo, você está se superando não só ao meio que você foi proposto, mas a si
mesma. Então, assim, eu estava falando com o doutor, uma coisa engraçada. Você se cobra e você se cobra a perfeição. Em tudo que ela faz, ela quer ser boa mãe, ela quer ser boa esposa, não porque é um dever ou uma condição que lá atrás as nossas mães, por exemplo, faziam, porque nós fomos criadas dessa forma, servir o homem, servir os filhos e tal. Não, porque ela quer fazer o melhor. Mas ela não quer compensar, ela não quer, na realidade, demonstrar isso, já que foi tão reprimida no passado. Será que não tem um pouco disso? Acredito que as primeiras poderiam até ser, hoje já está mais natural, É sabe? natural, né? Eu Que acho bom, sim. que bom, que bom. Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhas, uma de 18, uma de 12 anos. Elas já estão sabendo como conduzir isso. Então, elas vê talvez o exemplo da mãe que eu sou. Falei com a Nicele, a minha mãe hoje vê muito o meu exemplo. E a mamãe está adequando a uma mulher moderna e ela tem 68 anos. Mas, Então, por exemplo, assim, a sua mãe, ela não olha pra você e fala, pô, eu tinha que ter sido do jeito que ela é agora. é ao contrário, ela fala, eu era igual você e seu pai me cortou as asas, né? Então, assim... Pois isso é um crime, né, doutora? Cortar as asas, cortar não as deixar a asas. pessoa... As asas, colocar a mulher numa situação de subserviência total. Era tudo isso, tudo que a Alice está relatando aqui, era o que a gente, eu, graças a Deus, não peguei essa época, mas que muitas mulheres vivenciaram e enfrentaram a época, né? Essa situação de sempre servir ao homem, se colocar em terceiro plano e tá ali sempre o homem no pedestal e ela naquelas condições de você, o que é como diz, né? O que sobrar fica para você. O próprio doutor, não sei se vocês concordam, por exemplo, a mulher, né? Ela tem esse dom maravilhoso de dar à luz, né? Sim. E a dor do parto eu nunca senti, ainda bem, você me diz que é terrível. Eu também não senti, não, Eu tá? também não, né? Não, eu então, fiz tá bom. cesárea. Cesárea, pronto, resolvido o problema. É. Mas aí diz que a mulher é mais resiliente, ela é mais resistente, né? E ela entre aspas, isso se dizia antigamente, né? Ela tem mais capacidade de sofrer, por isso que ela se sobrecarrega, porque ela tem essa resiliência, partindo do princípio que ela dá à luz e passa pela dor do parto. Tem alguma coisa, tem fundamento isso? E até pegando um gancho também na sua pergunta, né? A doutora deve saber bem disso, né? Ainda há também um estigma de preconceito na nossa sociedade, né? Muitas vezes acontece no escritório, né? Eu tenho, graças a Deus, uma equipe de excelentes advogados que trabalham comigo, mas sempre aparece um cliente para falar assim, não, eu quero falar com você porque eu só confio no advogado homem. E isso absurdo, é uma coisa, hein? assim, que me irrita profundamente. Doutor, eu prefiro uma advogada, viu? Exatamente. Então, eu queria ouvir exatamente, né, de vocês, né? Se isso é um combustível também, né? Pra gente superar esse estigma da sociedade. Isso faz a gente batalhar, estudar mais, mostrar a nossa competência. A gente estava até conversando aqui antes, né? Que eu disse que hoje na Faculdade de Direito você vai olhar as turmas, 80% de mulheres, as notas melhores são as notas das mulheres, né? Então, se isso é um combustível, né? Pra gente conseguir fazer com que as mulheres ocupem postos cada vez maiores e serem respeitadas, né? Pelo público em geral. Com toda certeza. É um enfrentamento, né, diário. É realmente defender o nosso espaço. E eu acho que a gente está conquistando isso. Aos poucos, a gente vai conquistar esse espaço, sim. Mas isso que você colocou, e muito bem apontado, de que os clientes, muitas das vezes, preferem, né, lidar com ser ali representado pela figura masculina, isso acontece muito comigo no meu dia a dia. Acontece bastante. É um preconceito, o homem ele impõe mais confiança? Não e também sei. na sua área específica, que é dominantemente masculina, né? Sim. Que é aquela figura do advogado criminalista, né? Tem que ser alguém que fala alto, que se impõe, que vai ganhar na Durão. violência, às vezes, né? Exatamente. E às vezes a mulher é muito mais qualificada e tem a capacidade técnica muito superior a daquele cara que Não só quer precisa falar de grosso, falar né? grosso, né? E o timbre de voz é calmo? O meu sempre é. Procuro manter o nível da conversa e ser comedida com as palavras. Você xingou alguém alguma vez na vida? Já tive vontade. Mas Já como tive se você vontade. xingar com essa vozinha Mas assim... me controlei. Já teve ocasiões em que eu cheguei em sede de delegacia e que o delegado olhou pra mim, assim, com um olhar bem, bem desprezível mesmo. E o que você tá fazendo aqui? Então, assim, é esse tipo de preconceito, que absurdo. que a gente enfrenta, esse tipo de visão do outro, da outra parte, que a gente enfrenta e que a gente tem que lidar, sabe? Isso está tão enraizado, né, na nossa cultura que às vezes a pessoa que está emitindo isso, nem ela se reconhece, né? Ela não percebe que ela está Talvez fazendo é tão isso. automático, né? A discriminação sem perceber que você está discriminando. Exato. Porque está arraigado, né, na nossa sociedade. Agora, aquele ponto que eu toquei da mulher, Quero do falar sobre parto, isso.
né? Da resiliência. O que você acha? Existe um fator muito grande. Hoje, algumas terapias estão muito voltadas nisso, que se chama o sagrado feminino. Quando a gente fala no sagrado feminino, e olha que algumas das terapias aplicadas a mulheres, principalmente de violência, traumas e que passaram por situações, né, onde elas foram abusadas tanto psicologicamente como fisicamente, eu apelo para o sagrado feminino, que nada mais é. Nós temos no corpo humano, a mulher, o útero, que ele tem a capacidade de fazer nascer, crescer e até mesmo perder uma vida por causa de um aborto espontâneo, por causa de uma anomalia, onde você tem que fazer, né, retirar esse útero e tal. Ele é um órgão tão importante que após o parto ele se reconstrói. E aí ele volta para aquelas entranhas de uma força igual, porque daqui a tanto tempo ele começa a sangrar de novo e gerar vida de novo. Incrível, lindo isso, a capacidade de reconstrução de uma mulher, se ela se lembrar da força que ela tem, então existem algumas terapias que estudam muito mais o sagrado feminino e fazem uma sessão voltada para o seu interior. Então, ela busca a força necessária através disso, lembrando de quem ela é. Um fato específico que eu tive uma vez um casal lésbico querendo ter filhos e elas fizeram várias vezes inseminação e não conseguiram. Então, numa das últimas sessões dela comigo, eu simplesmente tirei o jaleco e chorando, eu virei para ela e falei assim, você é uma mulher e você quer colocar dentro de você fruto de algo que você nunca quis a vida toda. Você estereotizou o seu corpo como um homem e agora você quer enfiar aí dentro um bebê? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a sua essência? Foi muito emocionante para mim, porque eu vi nela o vestígio da mulher que nunca se apagou. Então, assim, as mulheres podem ter várias opções de gênero e tudo, mas não deixam de ser. Mas qual foi o resultado dessa conversa? Tem 3 anos e meio, o menino nasceu. Lindo. Incrível. Incrivelmente lindo. Uma história de amor, né? Ela fez com que o útero voltasse a ressignificar. Ele teve que ter uma nova visão sobre aquilo que era um desejo dela e da parceira de terem esses filhos. Então, essa força vai muito mais além do que a mulher pode imaginar, sabe? Agora, nós homens, né, somos mais fortes fisicamente, mas em compensação, as mulheres compensam essa, entre aspas, fragilidade física, né? Com tanta coisa superior a nós homens, né? E é muito lindo. E então, isso aí, às vezes, os homens abusam dessa superioridade física, né? Pô, caramba, de várias formas, né? Tanto do lado psicológico, como no abuso sexual, quanto na violência direta fisicamente, por causa dessa, entre aspas, superioridade física, que nem sempre não. Tem muita mulher mais forte fisicamente do que o homem, né? Mas isso é tão absurdo, né? Mas a fragilidade física com a potência física com a fragilidade emocional. Então, isso agora, eu acredito que através da educação, e eu sempre acredito que é através da educação que a gente transforma as pessoas, os valores estão sendo invertidos na sala de aula. Nós temos que educar os nossos filhos, as minhas filhas, para serem fortes como mulheres. Não disputar um espaço que é masculino. Doutora, a gente estava até conversando sobre isso, e isso eu acho um tema interessantíssimo, e eu acho que a sociedade nos últimos anos avançou muito para colocar discussão, né, sobre o não é não, né? Eu adoro esse termo, né, do não é não. E hoje realmente isso ganhou uma centralidade que eu acho que é um avanço, né, considerável. Mas tudo também precisa de um meio termo, né? Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade de excessos, né? Ou você vem a turma do mimimi, recusa, né, dar a importância àquilo, ou então a gente excede também, né, pelo excesso de proteção. Do capricho, né? Do capricho. O que a doutora pensa, né, que é um meio termo, né? Até onde, né, a gente pode chegar, ou é excesso de feminismo, ou é excesso de mimimi, e a gente precisa, né, num consenso social, né? Até porque antigamente era só excesso de machismo, né? Exatamente, claro. Mas assim, vocês eu falo da área de direito, como é que é o que é dada a concessão a quem, sabe? Quais os lados tem os dois lados? Porque eu, como cidadã, eu vejo que o meu direito termina quando começa o seu. Independente do sexo?
Independente do sexo, é uma questão legal, é uma questão... Eu acho que leis foram feitas para serem seguidas. Ultimamente, nós esquecemos dos nossos deveres também como cidadão, né? Então, assim, você tem que respeitar isso, mas quando você não quer e que essa barreira seja rompida, aí você passa por um processo onde as consequências, obviamente, vão ser mais... O que eu penso em relação a isso é que o mundo real, o mundo prático, às vezes é diferente, né, do mundo formal da legislação. Às vezes a gente pensa numa situação de noite, por exemplo, né? Tem gente que é simplesmente chata, né, Robson? O cara vai lá e, poxa... Conheço muitos. É um mala sem alça. Mas principalmente quando bebe, né? Principalmente quando bebe. Mas quando a pessoa deixa de ser chata e passa a ser um assediador, ele é só um mala e passa a ser um criminoso. Qual o limite, Eu acho né? que isso é pouco regulamentado. Então, às vezes, até porque é uma questão de interpretação também, exatamente, né? Então, a pessoa ela pode ter uma reputação arrasada porque ele é um chato, e não porque ele é um agressor. Ou muitas vezes o contrário, é um agressor mesmo e merece a punição devida, né, por aquela situação. A doutora já deve ter passado por várias situações de pessoas processadas por serem... importunação sexual, né? Sim, emocional também, né, doutora? Mas isso é muito circunstancial e vai depender muito do caso concreto, da análise do caso em si. Porque muitas das vezes a pessoa ela cria ali também uma situação que no frigir dos ovos, né, destrinchando o caso, era só uma criação da cabeça dela. Então, a gente tem que se ater para isso também. Tem a situação da mulher que eu não vejo a mulher como frágil. Eu acho que a mulher, ela, em alguns momentos, em algumas ocasiões, ela é colocada, exposta a uma situação de fragilidade. Então, por exemplo, igual o doutor mencionou, uma situação à noite, e ali, aí tem aquele cara que fica ali insistindo, e uma mulher, ela é vista como mais frágil à noite mesmo, a depender do lugar, né, e da situação, ela vai ficar sem ter para onde correr, e muitas das vezes acaba até cedendo para se livrar daquela ocasião ali, né, mas eu vejo que... Tô nervosa. Não fique. Eu vejo que a gente está conseguindo quebrar esses paradigmas. Eu acho que as leis estão favorecendo muito, como a Lei Maria da Penha veio aí, né, e trouxe uma punição mais severa, né, onde que... E é cumprida essa lei? Olha, aí é um ponto... E mais além do que ser cumprida, as mulheres fazem uso dessa lei? Porque você, de repente, se você for fazer essa denúncia, né, você vai ter algum resultado, mas se você não denunciar, ninguém adivinha que você tá sofrendo assédio, fora o problema do arrependimento, violência. Né, Robson? Que às vezes, né, vai num dia, mas no outro, não, a gente já se acertou, arrependi. Tem muito isso, Tem duas teorias interessantes no direito penal, duas síndromes, na verdade, que os psicólogos tratam melhor. Mas a gente tem esse conhecimento que é a síndrome de Oslo e a síndrome de Estocolmo, onde a mulher, muitas das vezes, ela se sente causadora daquela situação. Ali no contexto, principalmente no contexto doméstico. Ela se sente culpada, muitas das vezes. Mas isso é pressão, já fez o trabalho. Muitas das vezes ela se sente... Então, ele incutiu ali na cabeça dela que aquela situação está acontecendo porque ela criou aquela situação. Então, daí até é um trabalho artesanal para conseguir desmistificar isso tudo que está ali, essa vivência ali do cotidiano do casal. E aí envolve não só o trabalho de investigação da polícia, como o trabalho do advogado criminalista e um acompanhamento terapêutico, psicológico, que vai agregar muito para que essa pessoa possa entender que ela não é culpada, que ela é a vítima, se colocar na posição de vítima, porque às vezes é até difícil para a gente se colocar na posição de vítima. Completamente, porque você tem que assumir aquilo. Porque a gente já lutou tanto para estar onde a gente está, então imagina aí se colocar na posição de vítima. Né? Exatamente. Voltar a ser frágil, voltar a ser... E a síndrome de Estocolmo, no caso, a pessoa ela acaba se apaixonando mais pelo inimigo, né? Que está ali do lado dela, sim, né? Sim, se apaixona pelo agressor. Pela sua experiência profissional das duas, vocês acham que a violência emocional ela é de tratamento mais difícil do que a física? Porque a física me parece, né, que ela é uma... você chegou lá com mancha roxa, você foi agredido, você tem como denunciar. É uma barreira, né? A partir daqui eu vou virar a página. Emocional não é tão simples assim. Às vezes a pessoa não sente. Toda cicatriz tem uma história por trás, né? Mas o psicológico, voltando ao assunto do bar à noite,
tudo que envolve droga, bebida, o que seja, esse opioide que faz com que você seja o super-herói, o bem, né? Você está ali representando. Eu falo que um homem desse, ele representa. E ele não está muito longe dos aplicativos, não, porque nós temos os aplicativos aí, como o Tinder, entre outros, onde a pessoa se faz um personagem, ela cria uma situação e quando você Mas a conquista é isso, né? A conquista, quando você está conquistando, Robson, você é meio um personagem. Você não tem saudade daquela conquista, assim, bilhetinho anônimo e mandava entregar, alguém entregar ou deixar de baixo? Não sou desse tempo, viu? Não é do meu tempo. Mas sabe o que os meus amigos falam muito, doutor? Que o excesso fragiliza também o homem. Por quê? Na conquista, tem aquele joguinho, né? De, eu quero, mas eu não quero tanto assim. E às vezes o homem fica, olha, poxa, qual que é a barreira de eu estar assediando ou de eu estar no jogo da sedução, né? É óbvio que, como eu te disse, tudo tem um limite, mas estabelecer esse limite, né, de uma forma mais geral, né, que vai ser abstrato. Podia ter uma luzinha, né? Cada um tem uma luzinha. Se acendeu o vermelho, eu paro aqui. Parou aqui e tudo mais. Teria que parar no amarelo, né? Só que ninguém vem com essa resposta escrita na testa, né? Então, assim, cabe realmente ao caráter da pessoa, ao bom senso, saber se ela está sendo desagradável ou não. Antigamente, tinha muito negócio de assoviar, né? A menina passava, era o fio-fio, né? E tal. Cantada de pedreiro. A cantada e tal de pedreiro. Eu lembro o seguinte, eu devia ter uns... deixa quieto. Eu e um amigo meu lá em Petrópolis, a gente estava parado na porta de uma padaria tomando uma Coca-Cola. E passou uma mulher muito bonita, e esse amigo meu, eu sou testemunha, eu estava lá, só chegou e falou assim, mas que coisa linda, hein? A mulher parou, jogou a bolsa no chão, chamou ele pra porrada, mandou ele pra aquele lugar, louco. Ele fez um elogio. Ele, se ele falasse algum palavrão, alguma coisa, absurdo, só né? falou, que coisa mais linda, hein? Ela ficou ofendida porque ele falou coisa mais linda, hein? Pô, até que ponto? O que precisa ser dito para poder cadê aquela transformar em uma quando eu ofensa? quero levantar minha autoestima, passar de frente a uma obra e todo mundo... Nossa! Você não considera assédio? Não. Gente, eu acho o máximo. Você vai gostosa e tal. Eu sou dessa época. Eu lá em casa e tal, de boa. Só, e tal. E eu falo assim, bom dia! Né? Então, os tempos mudaram muito, né? Muito. E aí, você... Mas sabe isso tem muito a ver com a sua personalidade. Você é extrovertida e alegre e tal. Assim, mas será que todas as mulheres gostam disso? Se eu já fui assediada, eu não me lembro. Porque eu contorno totalmente a situação a ponto de deixar a pessoa constrangida. Então, se ela chega no consultório e vê uma doutora e fala assim, nossa, que mulher é essa e tal, eu tô assim, cara, eu vou desconstruir toda aquela imagem e vou mostrar todo o meu potencial em cima do tratamento da qual ele veio. E aí ele vai ficar tão sem graça. Eu já tive pessoas que me pediram desculpa. Falei assim, eu queria te pedir desculpa, porque antes de vir eu entrei no seu Instagram, porque está aberto, escancarado. Então, eu criei uma situação, principalmente sexóloga. Quando eu falo de disfunção sexual, as pessoas acham que a agulha vai aonde, Robson? Lá? Meu Deus, se você aguentar uma agulha lá, meu filho, o Oscar, vai para... Doutor, você acha que isso passa pela educação? É importante, né, você ter uma aula de educação sexual, porque hoje em dia, né, se você fala em dar aula de educação sexual para criança, você pensa sempre no pior, né? É pedofilia, alguma coisa do tipo. Mas é de se portar mesmo, né? De como se comportar e como reagir a uma situação, né, de assédio, né? Não deveria ser natural. Onde está a naturalidade hoje, que é essa que o Robson está falando? Cadê todo mundo? Nós temos feromônios, a gente tem um cheiro particular da gente, que o dia que você está para conquista, você fala assim, nossa, hoje eu estou para conquista. Não é o perfume que você faz. Eu acho que hoje eu estou para conquista. Você está para conquista, Robson? Você fala assim, gente, e aí tem aquele dia, eu falo assim, hoje eu não quero que ninguém me veja. Então, assim, perdemos a naturalidade das coisas, deixou de ser gostoso. O olho no olho, sabe? Ou uma gentileza no dia, né? O simples aceita um café é uma gentileza, é um cuidado. Deixamos de poder ter cuidado, porque aí passa a ser assédio. Esse cara tá me assediando demais, toda hora quer perguntar se eu quero água, se eu quero nada. A minha avó tem um caso muito engraçado aqui na Savassi, que ela saiu para comprar alguma coisa e tinha um cara atrás dela, dona, aquela coisa toda. E ela falou assim, mas que saco, esse cara tá atrás de mim o tempo todo. Ele falou assim, eu tô com a sombrinha da senhora, tem 2 quarteirões para te
E a senhora não olha pra mim de jeito nenhum. E ela com medo do cara. E ela conta isso rindo. Menino, mas o homem me perturbava. Eu tô, o que esse homem quer comigo, né? Cara, são gentilezas. A gente esquece até de agradecer, tem hora, uma gentileza. Agora, doutora, como advogada, como que a pessoa pode provar um assédio, provar uma violência psicológica? Quais são as provas que são levadas realmente em consideração? Bom, documentos. Documentos é sempre crucial, fundamental para poder fazer ali o arcabouço. Documentar uma... Ah, não, mas eu digo dentro de casa. Dentro de casa é mais difícil. As maiores violências são realizadas, são feitas dentro de casa, né? E são sempre com efeito surpresa, né? Exatamente. Tá esperando, e esse ponto da violência psicológica, então, é porque geralmente é uma agressão velada. Ela não é explícita, ela não é, muitas das vezes, a figura do machão, ela não se estende a ambientes públicos, é ali dentro de casa, entre quatro paredes. E aí a mulher entra naquele limbo psicológico de que, onde ela se sente mesmo a causadora, muitas das vezes, a causadora de tudo. Tanto é que muitas vai procurar assistência do advogado para saber se pode se retratar, se pode retirar a denúncia, se tem como... isso acontece muito. Né, de uma pessoa de confiança, né? Sim. Então, às vezes, você tem essa tendência de falar assim, não, foi só hoje, ele estava num dia ruim, não vai acontecer mais, e vai destruindo o psicológico. Exatamente. Né? E a criança num mundo desse, né? Num casal que a mulher está sofrendo esse assédio, sofrendo a violência, e a criança convivendo com aquilo tudo. O menino pode tomar como exemplo, né, a forma do pai agir, e a menina ter uma visão completamente errada dos homens no geral, né? Achando que todo mundo vai ser igual àquele pai. Sim, e sofrer por consequência a alienação parental, né? Que pode decorrer de todas essas agressões e essas violências dentro de casa. Que não é somente sobre o que afeta, mas também psicologicamente o que fica. Então, eu entendi que a alienação parental, você está deixando de dar àquela criança o poder de convívio ou ser educada por X e Y, mas não. Como ele tendo exemplos, né? Talvez ele leve isso. Mas isso, ele leva para a vida. Condutas, qual é o nosso maior espelho? Pai e mãe. Você tem espelhos a serem, mas aí você resolve se espelhar na professora. Tem mães totalmente agressivas. Mãe, hoje em dia, que a gente fala, são mães... daqui a pouco eu lembro, esqueci o nome do negócio. Daqui a pouco eu lembro, peraí que vai... Mas ela tem total controle e domínio sobre o filho. E aí, manipuladoras, narcisistas. Esse é o nome. E aí, ela não gosta que o filho tenha uma convivência próxima com a professora. E ela traz, e ela faz com que essa criança se sinta a pior criança do mundo. É um ciúme, né? É excessivo. A proteção excessiva é uma doença doentio, também. Né? Doentio. Então, nem sempre o agressor é o pai. Às vezes, o pai é o bom. E fala, meu filho, a sua mãe está passando por um problema, sua mãe hoje não está num dia bom, releva o que sua mãe fala. Porque nós, como mulheres também, a gente tem que defender um pouco a questão do homem quando ele tem uma razão. Eu fico muito apreensiva com relação a assédios, justamente porque nós estávamos falando sobre isso. Na noite, você está vestida, não é não. Mas um psicopata, um cara tarado, um cara totalmente sexuado, sabe? Ele vai enxergar ali um playground sem limite. Uma provocação, né? E ele fala, ela está aqui porque ela quer se mostrar para todo mundo, ela quer se, né? Ela quer se vender, ela está querendo. E ela não quer nada disso. Ela só está do jeito que ela gostaria de estar. Ela só esqueceu que à noite você pode encontrar o fantasma que você quiser. Mas é um absurdo, né? A mulher tem o direito de se vestir do jeito que ela quiser. E não necessariamente ela está querendo, né? Exatamente. É liberdade, exatamente. Vai tolhindo a liberdade da mulher, né? Eu não tenho o direito de escolher a roupa que vai me deixar mais bonita, mais atraente. E você vê, essa não é uma realidade masculina, né? Eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, mas esse cara tá com uma roupa hoje. É uma realidade só feminina, né? Eu já passei por isso, viu? Já passei por isso. Agora aqui, chegar, tocar na pessoa, né? Sem serem
partes íntimas, né, sem ser com uma conotação sexual, pode ser interpretado também como um assédio? De repente, por exemplo, você vai conversar com uma menina, Gabriel, nós chegamos lá e tal, e aí colocou a mão no braço dela, tocou no ombro. E aí, hein, gente? Importunação sexual. Pode ser que se configure a depender do caso concreto, claro. Acho que eu tenho que sair amarrada com os braços. Eu sou muito gestual, eu pego, eu quero, sabe? Eu gosto de tocar, eu gosto da pessoa, cumprimentar. Então, assim, imagina. Calor humano é importante, né, Gabs? Eu falo isso me foi podado. O Japão não tem calor humano. Eu fiquei 10 anos cumprimentando as pessoas com a mão para baixo. E eu queria abraçar, eu queria tocar, eu queria cumprimentar. Mas se você abraçasse, tocasse, o que aconteceu? É um absurdo. Eu não posso ter esse tipo de contato. Então, eu fui aprender a não fazer isso quando as minhas filhas foram para a escola japonesa. Então, as crianças, elas podem brincar, mas eu não poderia tocar a amiguinha da minha filha. Se eu encontrasse numa farmácia, eu não podia falar, oi, tudo bem? E abraçá-la. Mas a sua filha poderia tocar ela? Poderia. Eu não. E foi um problema, porque minha mãe foi ficar comigo 6 meses. As mulheres lá em casa dá trabalho, sabe? A mamãe queria abraçar todo mundo. Olha, a amiga da Aiko, é a amiga da Kemi. Não põe a mão, mãe, não mexe, porque aí todo mundo acha assim, nossa, o que ela quer? É uma estrangeira. Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar culturas também, né? Assim, eu estava num momento onde eu teria que viver aquela realidade daquele país. E o brasileiro é muito afetuoso, né? Muito de toque e tal, né? Agora, por exemplo, um homem com homem, mulher com mulher pode. Aí se for um homem com a mulher já é mais complicado, né? E até pegando um gancho na sua pergunta, né, o Robson, esse é um tema muito sensível, porque o primeiro filtro que tem de repressão é a social. E isso foi muito potencializado pelas redes sociais. Então, mesmo que a pessoa, depois de um processo, né, obtenha uma sentença, olha, não, eu não sou um assediador, não cometi nenhum tipo de crime, mas aquela condenação moral nunca mais vai sair dela. E aí eu queria saber, na experiência de vocês, né, como que a rede social influenciou, né, no trabalho de vocês, ou potencializou as vozes femininas, né, para que pudessem, né, ter mais liberdade e mudar a cultura, porque eu acho que de 10, 15 anos para cá, a gente pode dizer, né, que esse tema realmente ganhou centralidade e está havendo, né, uma mudança cultural da importância, né, de não haver assédio e dessa cultura machista nossa está cada vez mais mitigada, né? Honestamente, eu sou mais comedida ainda tenho, sim, um pouco de receio em relação às redes sociais, justamente por essa questão que você bem mencionou, de que até que se apague aquela pecha, aquela mácula que se vinculou à imagem da pessoa, vai ser ali, talvez, 1 década não seja suficiente para retirar. Então, eu ainda sou adepta dos meios antigos, ainda mantenho meu Instagram lá no sigilo, fechadinho. Ainda tenho esses princípios comigo, justamente por esse receio mesmo de ser mais expansiva. Até que ponto que eu posso ser expansiva nessa sociedade tão cheia de limitações, de regras, até que ponto... apontamentos, né? Sim, exatamente. Por conta dessa dificuldade, eu tive que gerar 2 Instagrams. Eu tenho um profissional e um pessoal. Um pessoal, posso sair, posso beber alguma coisa, posso ficar de biquíni, o outro não. Eu tô totalmente sério. Eu também sempre tive esse medo, né? Eu quero mostrar pro pessoal que eu tô tomando uma cervejinha com o Robson, com o meu amigo, mas com o meu cliente eu não quero. É verdade. Agora, por exemplo, você já deve ter visto, por exemplo, o Facebook, o Instagram, de repente, vou falar da mulher. O Instagram dela inteiro ela de biquíni, o tempo todo de biquíni. Aí, os comentários são sempre de pessoas assediando, né? Elogiando sexual, e tal, né? e conotação sexual. A mulher deveria se precaver, se prevenir, se tocar com relação a isso? Ou será que necessariamente a mulher que está se expondo desse jeito, ela quer esse tipo de comentário? Ou se isso reforça, né, o poder da mulher? Não, eu já tive essa fase, tá? Eu tive a fase do corpo. Eu tô com 49 anos. Eu acho que com uns 40 anos eu acordei pra vida. Mulher não fala idade. Mulher não fala idade. Falei, Rosa, porque olha só. Não, você tá bem por caramba, né? Em 49, então, quem diria? Formal que eu diga, né? Mas eu falo assim, aquela autoafirmação de eu estar sempre bem. Nossa, você não parece a idade que você tem. Eu sempre falo, você quer se mostrar para os outros isso. Eu queria isso, mas não para os outros, para mim mesmo. Numa das palestras, mas se é para você, por que você colocava na rede social, né? A condução do Instagram no início era esta condição, que você tá bem, que você não... Todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz, mas
hoje eu falo muito nas palestras que a vida ali atrás, uma foto bem feita, ela tem um filtro, ela tem uma condição que não é a sua realidade. Então, até que ponto? Então, assim, eu fui tirando pouca maquiagem, eu fui sabe, descaracterizando um pouco isso. Há muita joia, muita bijuteria. Então, a gente vai desconstruindo, você vai moldando mais e trazendo a normalidade. Natural, né? Porque uma hora é isso. O Instagram pode realmente virar e falar assim, sem filtro. Você já imaginou um Instagram sem filtro? Meu Deus, que loucura. Vai ter gente loucura, que não vai nem gente. sair na rua. Vai ter problema para sair na rua. Isso é muito sério, porque... Então aquele monte de gente bonita que eu vejo lá é filtro? Caramba, hein? Tem até as músicas, né, desses cantores sertanejos, né, que falam, pô, não é do Instagram. Mas assim, essa questão que nós estamos falando, até que ponto isso interfere? E muito, porque a vida feliz do outro incomoda demais. Mas a grama do vizinho é mais verde? Não, a dele ele pinta. Pega a tinta e Eu pinta. moro em apartamento, não tem grama, então... Não tem grama, mas a pessoa pinta uma vida não da realidade. E essa deturpação da imagem, ela atrapalha tanto homens quanto mulheres. Aí nós já estamos falando dos dois lados, né? Você quer sempre estar bem, você não pode deixar de estar, se fazer exercício, você tem que fazer e tal. E nós perdemos, mais uma vez, a naturalidade em sermos seres trazendo humanos. isso para análise, né, psicológica, que eu sei também que é uma das suas expertises, essa febre, né, de Instagram hoje acaba mercantilizando um pouco o ser humano, né? Porque Totalmente. ele vira ali um produto, né? Eu quero ser um produto mais vendável que o outro, né? Então eu vou ser mais bonita, eu vou fazer mais procedimentos estéticos, eu vou colocar mais filtro e tudo. Como isso influencia, né, no psicológico do mundo feminino, né? Daquela mulher que, poxa, eu preciso estar parecido com aquela blogueira ali porque ela é referência e eu quero ter 1 milhão de seguidores, né? Eu acho que nem influenciando psicológico no bolso, né, bem? Nasça aí, verdade. Faça tudo, ganhe bastante dinheiro para você aguentar o que as blogueiras hoje em dia fomentam, né? O mercado que elas têm. Porque sem isso, é impossível uma dona de casa, por exemplo, que vive uma vida onde ela tem uma rotina diária com as crianças, com tudo, manter o momento dela de sair, de fazer... É muito difícil, é uma realidade que nós não estamos acostumados. Então, assim, você levar isso para dentro de uma fábrica, por exemplo, numa palestra, onde eu viro e falo assim, a sua vida é tão importante quanto a minha. E eu agradeço pela tua vida, porque você hoje está aqui sentada, ouvindo uma história de uma mulher que é igualzinha a você. Né? Isso chama a atenção das pessoas, porque fala assim, nossa, mas ela é tão natural. Não, é a realidade. A mulher, ela tem que deixar de ser fake e passar a ser a realidade. Senão você não vende seu serviço. Você venderia seu serviço sendo, sabe, um saltão alto, chegando na delegacia e tá a viúva porcina balançando pulseira pra lá e pra lá. Nem é do tempo dela, tá? Isso aí é do seu tempo, tá, Robson? Não, aqui não sei de que você tá falando. Você nem sabe o que é isso, né? De que você tá certo ou tá errado? Tá certo. Então, assim... Você, a ponto de construir um personagem para delegar o seu profissionalismo, isso não existe. Ninguém... credibilidade, confiabilidade, você consegue através do serviço que você presta, né? Que você entrega com o cliente com excelência. Agora eu vou falar quem você é, né? Quem você parece. Nem que você parece. Vamos falar um temazinho mais pesado. E o abuso sexual, que acontece muitas vezes dentro das casas, né? O próprio estupro, né? Dentro das próprias residências, às vezes com, sei lá, pais com filhos, é tão absurdo isso, até falar chega a doer, né? Entre primos, tios, até avós, né? É uma coisa tão terrível. Abominável, tal do incesto, né? O incesto seria aquela permissão entre parentes, né? De se relacionarem, né? A mesma coisa, um animal não cruza com outro animal, a não ser que ele tenha, geneticamente, vai ter algum tipo de coisa ali naquela ninhada que não vai sair bem, porque são cromossomos, são genes idênticos, são coisas que teoricamente, não vão se fundir e dar uma coisa boa, né? Mas o agressor, essa questão imposta numa família velada, como você falou, isso vem da mãe saber que há o abuso e ela continua calada. Os filhos sabem que o pai entra dentro do quarto e eles continuam calados. Não se fala isso dentro de uma casa onde não tem um Instagram tão... né, onde as pessoas não têm uma condição tão, como é que a gente fala? De mídia, né? Que tem uma condição para... Então, assim,
Ou se uma casa onde tenha muita informação, não fala por vergonha. Nós não estamos falando só de famílias simples, não. Nós estamos falando de famílias também. Você tem um menor, bem, você tem lá, por exemplo, o pai, né? O pai é o pai, né? Aí, às vezes, ameaça a criança tem medo de falar, de expor. Inclusive, com relação a outros parentes, de serem ameaçados. Olha, se você falar... né? Eu te mato, eu mato sua mãe. Isso pode acontecer também, aliás, acontece, né? Isso vem muito da criação, né, Alice? Da forma ali como a criança, ela vem sendo doutrinada dentro de casa. E isso realmente intimida. Acho que boa parte das crianças se sentem... acuadas, tem medo, né, de denunciar. Por exemplo, às vezes, quando se chega a público, né, o que aconteceu, fala, isso aí que já tem há 3, 4 anos. Desde tal idade está sendo abusado. É uma aberração, né? Eu tenho exemplos, eu tive 2 casos de pedofilia bem pesados que eu peguei, onde eu fiz a escuta de todas 2 e eu tomei a decisão como pessoa, como direito de cidadã, de fazer a denúncia. Crianças? De crianças. Então, eu tirei os pais e eu fiz a denúncia. Meu nome está na denúncia. Então, elas eram abusadas. Os pais eram coniventes? Não eram, mas assim, é meio que, sabe... Eles tinham medo de denunciar? E outra, aquela imagem, eu não sei o que passava na cabeça deles, só sei que entre a dúvida e a razão, eu permaneci com a minha razão e deitei a cabeça no travesseiro. Por ter 2 filhas, serem na idade delas. Então, o que eu fiz? Elas eram abusadas dos 9 aos 17 anos. Por que você não abriu a boca esse tempo todo? Porque ela se achava culpada daquilo que estava acontecendo. Foi o que você disse antes, né? Vai ser uma cicatriz que vai carregar... Pro resto da vida. Mas quem eram os abusadores? O próprio cunhado. Então, isso se torna um fato onde famílias são famílias distintas, não são... isso envolveu uma parte da família e envolveu a amiga de outra da família. Então, quando a amiga da outra família passou pelo processo abusivo, aí essa menina daqui, que não é parente... começou a passar mal, começou a se incomodar com aquilo. E perturbada ao saber que a amiga ainda mantinha esse tipo de vínculo com o agressor, né? E nós não estamos falando de família humilde nem nada, nós estamos falando de família bem relacionada, família isso e aquilo. Aí ela denunciou? Ela fez a denúncia. Então, eu fui até a DEPCA, né, a Delegacia de Especializada de Criança e Adolescente, fiz a denúncia e nós estamos aguardando agora um inquérito. Agora, em casos como o do Robinho, do Daniel Alves, né, pessoas que têm, entre aspas, a fama, né, e se sentem poderosas ao ponto de... exatamente. E achando que com eles não vai acontecer nada porque eles são... invencíveis, blindados, né? Blindados, né? Olha, existe a noite e a noite. Quem frequenta à noite e quem sai à noite. Então, eu nesse ponto, não sei o que a Nicélia pensa, eu penso que algumas cartas são bem marcadas. Olha, fulano vai estar hoje no bar assim assada. A mídia mesmo, ela se encarrega de falar sobre isso. Eu acho que na Europa, os pubs, tudo é muito permissivo na Europa. Então, você sair à noite para ver um jogador, você quer ficar com o jogador. Hoje em dia, falando assim, nossa, eu quero te dar um beijo, posso te dar um beijo? Pode, você pode me dar um beijo, mas era só o beijo, o acordo. Mas eu bebi um litro aqui, eu bebi algumas doses de gin, o que for, eu mudei o meu acordo. Só na cabeça dele mudou, né? Ou na cabeça dela, ela implantou alguma coisa. Só um beijo não é o suficiente. Isso aconteceu recentemente no Big Brother, os 2 participantes foram expulsos, né? Disso. E o que eles fizeram? Foi uma passada de mão, né, na bunda da moça. E o outro já tinha praticado outras... Já haviam outras ocasiões em que ele tinha também desrespeitado. Forçado, né? O abraço. Isso. Aí teve o beijo roubado. Eles estavam bêbados? Estavam bêbados. Estava tendo a festa ali, mas não justifica, mas né? Aqui, sem noção, de 2 formas. Uma pelo assédio em si. Sim. E outra, caramba, tem câmera para tudo quanto é lado lá. Né? Verdade, é um espaço público, né? Que tá todo mundo vigiado, né? Não sei se esse povo já fica de saco cheio de estar todo mundo sendo vigiado. Fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou viver. E aí ele se transforma na realidade. Exatamente. Uma coisa é você manter o fake. Quando você deixa de manter o fake e passa a ser a realidade, você se assusta.
Mas a bebida inibe um pouco, acaba que inibe um pouco o senso de proporcionalidade das pessoas. Até onde Perde eu posso noção, ir, né? perde a noção. Perde Esqueceu, os né, que tava na escrúpulos. casa e virou si próprio, né? Sim. Isso mesmo. Que loucura, que loucura. Agora, acontece também o estupro, muita gente não considera, mas entre casais. O homem pode estuprar a própria esposa. Ela tem o direito de não querer transar, não querer ter relação sexual. Exatamente. O cara se acha no direito, ele é o dono dela. Casou comigo, tá comigo e é obrigada a abrir as pernas, né? a servir, né? Servi-lo, né? Pô, que deve ser uma coisa também traumática, né? Muito. Porque aí você vai estar convivendo com o estuprador. Com a pessoa que você confiou, né? O amor para viver, né? A vida inteira e ele passa a ser o seu agressor, né? Lembra da educação que eu falei com vocês, que eu acredito que a educação é a base de tudo? Uma roda de adolescentes, eu falo adolescentes, quase mini jovens, né? Um deles falou assim, tia, por que a mulher gosta de apanhar? Quem te disse isso, garoto? Ué? A mulher gosta de apanhar na cama. Eu tô assim, quem te falou isso? Não, porque eu saí com a menina e ela falou, bate. Eu tô assim, que bonitinho. Vou falar o Joãozinho aqui. O Joãozinho, que bonitinho. O Joãozinho bateu na menina, mas essa mesma menina não foi pra casa depois que você deixou ela lá no rolê e ela se envolveu com outro rapazinho que ele não gosta de bater, ele gosta de pegar o cigarro e queimar essa menina, porque ele acha aquilo ali um frisson que dá nele, né? Aí ela chega em casa com essa marca. O pai vira e fala assim, quem te queimou? Foi o fulano que ela não conhece ou o Joãozinho, dono da agência de carro importado? Hein, Joãozinho? Quem é que vai para a delegacia? Mulher não gosta de bater, não gosta que bate. E isso um paciente meu me chamou a atenção e falou assim, o rosto do agressor, ele enxerga a vítima mesmo no prazer. Presta atenção, você está tendo uma relação, você bate ali com prazer, que tem pessoas que adoram sentir né, a mão mais pesada, ou o vucu-vucu mais pesado. E aí, quando ele agride, o olhar da vítima é o mesmo que ela está fazendo na hora que ele teve relação sexual com ela. É muito louco. Ele não identifica se ela está gostando ou se ela está reprimindo. Então isso começa a motivar ele a fazer mais. É um estímulo, né? Mas existe também os fetiches, né? Demais a conta. Não vamos falar de fetiche, aí vai dar outro podcast. Até porque... Chama o podcast pro peito. Chicote no C, Robson. Gasguei aqui. Não, chicotinho, se for tudo de boa, né? Tudo combinado, né? Porque combinado não sai caro. Na nossa época, aqui, vara de marmelo, passado no mês, eu vou te falar um negócio. Se não era nem fetiche de pai e mãe, era vara de marmelo. Doutor, vamos passar então para um assunto bom. A gente sabe, né? O Robson estava me contando aqui antes, né? Que uma das suas especialidades é a acupuntura. Adoro espetar os outros. Exatamente. Queria conhecer um pouquinho, né, desse trabalho. Mas aqui, mas vou te falar uma coisa. Ela não é simplesmente especialista, ela é a especialista. Ela é maravilhosa. Já me deu umas espetadas lá, faz uma massagem. Como é que é o nome daquela massagem? Liberação miofacial. Liberação miofacial, oitava maravilha do mundo, viu? Mas conta aqui pra gente, isso é com encaminhamento médico? São pessoas que procuram, né, com um fim objetivo? Como geralmente, que funciona? A cultura da acupuntura, hoje aqui, na parte do Ocidente, né? Porque o Oriente sempre teve acupuntura. Eu falo que você desmistifica aquela dor da agulha para a dor da cura. Então, você entra com dor e sai sem ela. Não dói, ela é muito fina, né? Mas existe acupuntura por prazer também. Pessoas que me procuram para ter mais libido, para ter mais, né, vontade sexual. Ajuda. A gente atua nos hormônios, né? Tanto na testosterona. E com relação à depressão também ajuda? Muito. É mesmo? A parte da ansiedade. Eu fiz há pouco tempo uma entrevista onde a ansiedade torna o agressor. O agressor que já é ansioso, ele tem uma ejaculação precoce, ele não tem uma ereção e ele agride a mulher para ela se sentir culpada, aquilo que você falou. Ele ainda coloca a culpa na má condição dele. Não, e tem muitas mulheres, né, que se sentem, quando o cara brocha, ela sente que a culpa é dela. Deus, é porque eu não estou sendo mulher suficiente, né? Quantas pessoas nós temos assim, né? Agora, doutora, no caso, atuando na área penal, já atendeu algum agressor sexual, algum estuprador? Eu já me recusei a atender, sim, já chegou um caso para mim de abusador, né, onde a vítima era uma criança de 4 anos, eu tenho essa liberalidade, eu posso pegar o caso, recepcionar o caso e posso também abrir mão, me abdicar. E nessa ocasião, depois que eu li tudo, li a denúncia, li o inquérito, tomei parte de todo o contexto fático da situação, eu
escolhi não pegar o caso. E algum advogado escolheu pegar, né? Com certeza. Que é um absurdo. Eu não poderia ser advogado. Pegou, sim. Né? Existe essa condição, né? É verdade, verdade. Mas enfim, gente, papo muito legal. Dá para rolar aqui horas e horas e horas e horas e horas, né? Estamos sendo fotografados agora pelo Lúcio, né? Proprietário aqui do estúdio 767, com a segunda careca mais bonita de Belo Horizonte. A primeira é minha. Mente brilhante. Aliás, mente brilhante. Muito bem, muito bem. Ô, gente, olha, é o seguinte. Foi um prazer, mas grande demais. Para eu não errar o nome de novo, tá? Diga seu nome completo. Completo mesmo? Completo. Alice Armanelli Terayama. Que nome maravilhoso, né? Maravilhoso, chiquérrimo. E o seu, doutora? Meu nome, Nicélia dos Santos. Tá vendo? Não errei. Não errei. Doutor Gabriel Januzzi. Esse eu não esqueço o nome, não. Januzzi. Obrigado, Rosa. Vamos nos seguir aí no Instagram. E falando em seguir, é o seguinte. Entra no meu canal. Gostou do papo? Bacana. Recomenda pra galera e tal. Dá aquele joinha. Ativa o sininho que você vai estar sempre recebendo aí notificações de novos episódios. Toda semana tem um podcast diferente. Legal. Obrigado de coração, agradecendo às Óticas Carijóis. Olha, meus óculos, claro, das Óticas Carijóis, óculos de sol, a família todinha usando óculos da Ótica Carijóis. São 12 lojas aqui em Belo Horizonte. Obrigado, gente. Valeu de montão. Até o próximo Timecast.